Tá gravando? Tá, beleza. Obrigado, Tabata. Vamos voltar aqui. Dentro do direito que a gente fala da proteção da vida, segurança e saúde, nós também temos a questão da educação e informação. Para uma sociedade mais justa e equilibrada, é essencial a educação e informação do consumidor, ou seja, cabe também aos fornecedores de produtos e serviços informar sobre o consumo adequado de seus produtos. Os produtos e serviços devem ser oferecidos com informações corretas e claras, em língua portuguesa, sobre as suas características, quantidade, qualidade, composição, ingrediente, preço, garantia, prazo de validade, fabricante, origem e sobre os riscos que, porventura, possam apresentar. O Código de Defesa do Consumidor, CDC, estabelece normas que exigem do fornecedor essa obrigação na oferta e apresentação de produtos ou serviços. Uma das características que fazem do consumidor um ser vulnerável é o fato de que, dentro de uma relação de consumo, na maioria das vezes, quem obtém o conhecimento e a informação, ele acerca de um produto que se vende ou o serviço, e ele presta que o fornecedor, ele faz com que o fornecedor, de certa forma, aquele que compra o produto, não necessariamente ele seja o detentor de todas as informações. Porém, digamos assim, o fato mais importante, por sua vez, é que a capacidade crítica da observação do consumidor perante a compra de um produto se faça pouco presente, que nem o objetivo quando vocês estão, que nem vocês estão na escola de ensino para poder aprender, para poder buscar novos conhecimentos e conseguir uma melhor recolocação dentro do mercado de trabalho. Quando vocês compram, qual que é digamos assim, a expectativa de vocês? É que vocês saiam dali melhores do que entraram. E quando essa informação, essa capacidade de passar o conhecimento, ele deixa um pouco a desejar, e essa capacidade de informação do conhecimento ela é não plausível, não é lúdica, não lúcida, vocês começam a se retrair, começam a se fazer uma pergunta. Será que a escolha que eu fiz como consumidor, ele realmente está condizente com aquilo que eu estabeleci de premissa? E aí entra um fato que a gente chama que é um fato básico de tudo isso, que a educação e por divulgação do consumo, ele tem que ser seguro e sustentável. E o que está sendo feito hoje, que digamos aí que era para ser aula presencial, enfim, é um meio que encontrou para que dá uma segurança para vocês em cima de uma sustentabilidade de informação e fale, olha, por mais que nós estamos online, que nós estamos fazendo vídeo, enfim, isso te dá uma garantia de que realmente o que você comprou está se preocupando com o consumidor final. Ou seja, eu como destinador final, eu estou passando toda a parte do conhecimento de uma forma que o meu consumidor final, ele tenha essa informação necessária a qualquer momento. Uma das grandes vantagens de ter a aula online é que você pode voltar várias vezes, escutar tudo novamente, entender exatamente toda a proposta, a demanda, de uma forma totalmente lúdica e objetiva, que é diferente também quando você tem uma aula presencial que tem os seus fatores importantes. Você está ali, você está vendo a clareza da informação, o passar do conhecimento, mas se você não faz a sua análise, você sai dali e você acaba esquecendo, porque tem coisas que às vezes são prioridades. E o que são prioridades para você naquele momento, você acaba guardando. E o que não é prioridade, você acaba deixando de lado. Isso só vai se restabelecer uma comunicação educativa quanto a isso, quando realmente você tiver naquele momento, naquela vivência e falar, nossa, isso aqui eu já entendi um pouquinho e eu já fui um pouquinho além
desse processo. E quando o consumidor ele compra um produto nacional ou que seja até importado, que é o exemplo aí do eletrodoméstico, o fabricante ou o importador ele deve garantir a troca da peça ou do produto quando ele estiver à venda. E mesmo depois que o produto deixou de ser fabricado ou importado, a oferta das peças deverá ser mantida por determinado prazo. Então, tudo que passa de informação, que é o exemplo que eu vou dar para vocês do diploma de vocês. O diploma de vocês ele é entregue e ele tem que ser mantido não sei quantos anos, enfim, tem que ser mantido no MEC, na Secretaria da Educação. Tem que estar ali registrado, até porque aquilo lá é a garantia que o consumidor ele comprou um produto e que o fabricante ele está garantindo que aquele produto realmente foi fidedigno, que ele está ok, que ele está dentro das especificações, ele cumpriu toda a carga horária, ele fez a entrega e está lá mantido por prazo indeterminado. Então, quando sair digamos aí, não sei se é um recurso ao CREA, enfim, vamos dar o exemplo do CREA, está lá o número de vocês, está exatamente designado e fala, olha, o fulano, ele fez isso, e está aqui registrado. Então, trazendo isso para o produto ou o serviço, é exatamente você saber em que momento que você vai usar todo esse aspecto, todo esse direito que você tem, né? E qual é o teu momento de liberdade e de escolha diante da igualdade nas contratações. Até aí está claro para vocês? Então vamos para o próximo. Proteção contra publicidade enganosa ou abusiva e práticas comerciais condenáveis. Publicação enganosa é aquela que induz o consumidor em erro, informando o contrário da realidade, né? Isso a gente pode ver aí em vários canais, enfim, em várias formas, o quanto é importante você entender, até porque você tem que ter aí uma relação bem clara, relação de consumo em cima daquilo que você tem por direito. Um exemplo, o consumidor, ele como o consumidor, ele vai até o fornecedor e ele adquire um produto desejado. Lógico, já fora iniciado. Na maioria das vezes, esse produto, ou essa espécie de relação consumidor, é necessário que a propaganda do produto chegue ao comprador, para que assim ele extingue suas necessidades básicas ou não. E se faça, então, praticar que o ato do consumo, ele entende-se tanto da publicidade. Vou te dar um exemplo claro. Você está mexendo aí, e aí, um exemplo, eu tenho aqui no meu celular, aqui que eu estou num grupo do Tabugado, que são várias ofertas, enfim, de várias coisas que aparecem. E aí, num determinado momento, aparece para mim aqui um produto que eu queria tanto, e esse produto está com preço maravilhoso. A publicação que foi feita sobre isso. E aí, quando eu vou fazer a compra desse produto, o produto que custava no mercado normal, sei lá, uns R$1.000, está ali por R$100. Lógico que eu vou querer comprar esse produto, que era uma coisa que exatamente já estava por mim, já imaginando, tal, enfim. Só que, quando eu vou fazer a compra do produto que ele direciona para o site, o produto custa R$3.000. E aí, a publicação que foi feita são 2 pontos. A primeira, ou ela foi enganosa, de má fé, ou ela foi abusiva. No caso, pode acontecer que essa enganosa pode ser um erro de digitação. Um erro. E aí, quando você entra dentro dessa propaganda, essa publicação, você entra para fazer a compra desse produto, aí que você começa a realmente descobrir que não é condizente com aquilo. Ou, às vezes, você compra o produto, tá te enganando, mas você nunca vai receber o produto. Como a gente vê N casos aí de compras e-commerce online que nunca chegam. Então, geralmente, quando a gente vai se fazer alguma compra online para garantir o nosso direito, primeira coisa, você precisa ver a reputação desse fornecedor.
quantas pessoas já compraram, que já receberam esse produto, fazer uma análise desse produto, fazer uma análise desse fornecedor, se realmente ele existe, se ele não é uma empresa fantasma, se ele não está sendo abusivo na questão da entrega, enfim. Então, tudo isso a gente precisa estar muito claro para nós que o que você está comprando, você está protegido dentro do direito do consumidor. E, através disso, entende-se que a publicidade, quanto à propaganda, elas participam de diversas relações no mercado de consumo. Quem já não comprou algum produto por indução? Já que buscam sempre induzir o comprador ao ato, participando não só de uma relação inicial que visa concretizar o consumo, mas também é necessário que a proteção do consumidor, ele também pode ter alguns prejuízos e também alguns riscos que pode ser oferecido pelo mau uso de propagandas técnicas. Então tem que tomar muito cuidado, até porque o CDC ele te resguarda quanto a isso. Porque quando você encontra algum tipo de propaganda, de publicidade enganosa ou abusiva, eles têm como prática, né, tratar essa propaganda enganosa parcialmente, aí, digamos, assim, não, foi um erro, foi uma errata. Na realidade, não é uma errata, porque geralmente quando você faz alguma publicidade e você deixa ela por mais de 24 horas, que é o período que você tem, aí já não vira mais uma errata. Aí já vira, na realidade, uma sonegação, né? Desculpa, sonegação não, é uma propaganda enganosa. Então, a gente precisa muito tomar cuidado nas responsabilidades que temos em tudo aquilo que consiste no direito, né, da preservação, do assegurado, e passando, assim, a relação de consumidor a também o interesse totalmente diferente em cima de tudo isso, tá? E observa-se também que a modificação de algumas cláusulas, como prestações, enfim, é ressaltado que essas cláusulas que estão dentro de publicações enganosas faz com que a revisão de fatos elas tornem excessivamente onerosas, ou seja, você precisa realmente verificar caso a caso, após uma celebração de uma publicidade, de um próprio contrato, enfim, ou de possíveis eventos que você evidenciou, que quando tiver algum desequilíbrio dessa relação, pode ser tanto econômica como questões que não foram totalmente diagnosticadas dentro da publicidade ou determinado contrato que foi feito, você tem total direito de ressarcimento quanto a isso, tá? Modificações e revisão das cláusulas contratuais. Se existirem cláusulas que estabeleçam contraprestação desproporcionais e injustas ao consumidor, esse tem o direito de requerer em juízo a respectiva alteração. Cláusulas injustas e desproporcionais são aquelas que se deixam de estabelecer direitos e obrigações com a reciprocidade. O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da imprevisão. Isso quer dizer que o consumidor pode, que qualquer tempo, ocorrendo fato novo, adequar o contrato à nova realidade por meio de revisão contratual. Um exemplo clássico desse é o que a gente está vivenciando hoje, nos dias de hoje. Tem muitas noivas aí que iriam casar entre março, abril e maio. E devido a toda essa pandemia, teve que haver o cancelamento desse casamento, prorrogando essa data. Exatamente entra dentro dessas cláusulas contratuais toda a questão do fato novo que ocorreu por força maior, que no caso aí de uma pandemia, adequar o contrato à realidade por uma revisão. Ou seja, olha, nós vamos fazer aqui em novembro, dezembro, XPTO, não vamos te onerar nenhum custo, porém a gente tem que ter uma revisão dentro desse contrato. Por quê? Porque teve a teoria da imprevisão. Você estava totalmente fora dos processos de direito. Até aí, tudo bem? E para fechar, as considerações finais desse tema,
é possível perceber, primeiramente, que a sociedade, principalmente desta época da Revolução Industrial, ela tem se mostrado muito possuidora, né? Dentro das inúmeras necessidades secundárias, já que fora do processo, enfim, ou produção em massa, o que é, em boa parte, faz com que as pessoas tenham o acesso a uma grande leva de produtos e variedade, o direito do consumidor, portanto, ele encontra-se cada vez mais no espaço no mundo atual, mostrando-se também extremamente necessário, já que as relações de consumo fazem parte da vida e do cotidiano da maioria das pessoas. Além disso, a produção em massa, o sistema da economia e de mercado está presente na maior parte dos países, desde que fora seja implantado, e também estimula a concorrência entre empresas, contribuindo também para que fosse exposto à sociedade um mercado econômico onde existe espaço para todo tipo de produto, destinado a todo tipo de público, atendendo aos mais diversos fins. E observa-se também que, dentro das relações de consumo, o consumidor, mesmo se tratando do maior grupo econômico, que por muitas vezes não detém da mesma informação que possui o fornecedor, entre tudo, ele é meio vulnerável, é a parte frágil perante aquele que fornece a mercadoria estimada. Por essa razão, é necessário o direito que, na normatização da defesa do consumidor, ele tem que estar bem esclarecido sua condição. Partindo desse princípio e dos direitos básicos do consumidor, é possível perceber a exigência que tem a lei com a igualdade nas relações de consumo. E o consumidor, ele deve dispor de facilitação, ajuda, proteção, conhecimento, informação e assistência. Então, resumidamente, nós precisamos entender um pouco sobre tudo para que você realmente não seja lesado dentro desse mercado globalizado que vivenciamos hoje. Portanto, a nossa aula, ela termina praticamente aqui. Toda a matéria da nossa ementa foi dada. Então, a próxima matéria que nós vamos ter da semana que vem vai ser toda a revisão da matéria que nós demos desde o dia 4 até hoje. E no dia 2/6, nós vamos fazer a nossa provinha, que garanto que eu vou ser o mais fácil possível para poder trazer para vocês. Algum? Falem agora. Estou todo ouvidos. Ficou mudo a pergunta sua, não entendi. Alguém de vocês tem alguma pergunta para fazer? Eu acabei a matéria de toda a emenda que a instituição havia disponibilizado, e agora eu sou todo ouvido de vocês. Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma coisa que ficaram com dúvidas? Uma pergunta. Esse trabalho que você deu no início da aula de hoje é referente a todo o conteúdo, como está especificado lá no PDF, correto? Isso, exatamente. Agora, então, você disse que do dia 4 é só revisão, dia 4 para cá, né? Isso. O que eu fiz para vocês? Você tem 3 coisas aí contigo. A primeira é uma atividade que eu disponibilizei para vocês poderem me entregar no primeiro dia de aula que iria ter, certo? Ok. Que eram, inclusive, algumas perguntas que está bem esclarecedoras com esse material que eu mandei para vocês e mais um resumo que eu disponibilizei para vocês do CDC, certo? Eu posso até disponibilizar novamente esse material caso vocês tenham aí alguma dúvida. Esse é um ponto. Então, vocês precisam me entregar esse material no dia 1/6, porque no dia 2/6 nós vamos ter prova. Então, esse é um material em cima dessas perguntas. Segunda coisa, estou disponibilizando para vocês, que a gente já apresentei no início da aula, uma atividade que é um resumo de toda a matéria do dia 4 até o dia de hoje, de tudo que foi apresentado para vocês. Eu não quero um copiar e colar.
O que eu quero, na realidade, é o entendimento de vocês nesse papel. Podem ler, podem buscar, podem fazer, fiquem à vontade. Mas o mais importante para mim é que vocês coloquem com suas próprias palavras o entendimento da matéria, do que foi, do que vocês viram ao decorrer desse período e das aulas dadas, ok? Esse é um ponto. Terceiro ponto é, semana que vem, eu faço a revisão com vocês da prova, para que vocês façam a prova tranquilamente no dia 2/6. Eu vou tentar ser o mais tranquilo possível para entregar para vocês a prova. Então, não vai ter pegadinha, vai ser objetiva e direta. Então, assim, se vocês lerem e fizerem esse resumo adequadamente, vocês vão fazer a prova assim, olha, de olho fechado. Porque, através desse resumo de vocês, eu vou elaborar as minhas perguntas, né, para que a gente seja muito mais objetivo. Pode ocorrer a possibilidade de eu não dar várias questões, como eu coloquei no início das nossas aulas. Então, pode ser que, de repente, pelo tempo que nós temos, eu disponibilizar para vocês só 10 questões, entre alternativa e dissertativa. Entende? Pode ser. Vamos ver como que vai estar os nossos espíritos até lá. E acredito que vai estar super bom. Oh, tá? Imagino que sim. Se tiver então, algum, né? Oi? Se a gente tiver com algum ainda. Com certeza, com certeza. Então, assim, tá super tranquilo. Se vocês realmente fizerem um resumo bacana, com certeza vocês não vão mal nessa matéria. Eu acredito muito nisso. Tá? Eu posso parar de gravar, professor? Pode. Tá. Pode. Tá? Pode parar.